Afinal de contas, tanto se fala sobre bloqueios, sobre travas, crenças limitantes e o que são travas, bloqueios e crenças limitantes. É sobre isso que eu vou explicar para vocês nesse vídeo, para você entender como tudo é muito mais simples do que você imagina. Só que as pessoas costumam colocar uma palavra difícil, uma palavra diferente, para poder criar o que a gente chama de autoralidade. Você cria uma palavra diferente para algo que já é conhecido, para que você seja o criador desse termo, o criador daquela palavra, o criador daquela forma de falar. Mas na verdade, tudo é algo que você já sabe. Primeiro ponto que eu preciso explicar para vocês que nós, ao longo da nossa criação, principalmente na nossa fase da infância, eu divido a nossa vida em várias fases, ao todo em torno de 8 fases, onde a primeira fase é a fase gestacional, onde você é concebido na barriga da sua mãe. A segunda fase é a fase da sua gestação pós-útero, que é onde você está começando a aprender o que é o mundo, mas já fora do útero, quando você nasce. Essa fase vai durar até os seus 8 anos de vida. E essa segunda fase de vida, a primeira e a segunda, você é altamente influenciado pelo meio que você vive. A forma com que seus pais se comunicam, a forma com que seus pais falam com você, se você foi uma gestação esperada, se você foi uma gestação indesejada, se seus pais tinham um bom relacionamento, se seus pais não tinham um bom relacionamento, se seus pais tinham inseguranças financeiras, inseguranças amorosas, inseguranças no trabalho, inseguranças pessoais. Tudo isso conta pontos para a formação da sua mente. E nessa segunda fase de vida, quando você já está nesse mundo até os seus 8 anos de idade, é muito comum que a gente tenha algumas dificuldades, né? Porque você está aprendendo a saber o que você tem que fazer, como é que se faz, se você está com xixi e cocô, você tem que chorar para que alguém venha trocar sua fralda, se está com fome, você tem que chorar para que alguém troque sua fralda. Então é uma fase muito sofrida e você vai aprendendo a conviver com aquilo. E é comum que nessa convivência você faça coisas erradas. E nessas coisas erradas, todas as atitudes erradas e negativas acabam gerando algum tipo de consequência que também pode ser considerada negativa. Uma bronca, uma palmada, um susto, uma briga que você tenha tido na sua família pelos seus pais, pelos seus criadores. Tudo isso, até mesmo pelos seus professores, por colegas de escola, tudo isso acaba gerando acaba gerando um alto impacto na sua vida, tá? Que é o que a gente é acostumado a chamar de trauma. Os traumas são os seus bloqueios. Quando a gente diz gato escaldado tem medo de água fria, porque um gato que tomou um banho de água quente, ele começa a ter medo da água, independente da temperatura dessa água. Ele fica esperto, ele fica cabreiro. Não sei se você já fez esse teste, mas pega um cachorro de rua, só faz esse movimento assim, ó, ameaça abaixar e pegar algo no chão. Só faz isso, você vai ver o teste. O cachorro na hora, ele já se põe o rabinho entre as pernas e aqui, ó, pinica embora, ele some. Por quê? Porque ele tem medo, ele já tomou pedrada, ele já foi acuado, ele já foi ameaçado, ele já foi escorraçado de vários lugares, é o que mais acontece na vida dele. Então ele já está esperto com aquilo, ele também está escaldado. Isso é o que a gente chama de trauma. Esse trauma é considerado um bloqueio, porque a partir do momento que você jogou um balde de água quente em um gato, você acabou de gerar um bloqueio, um trauma nesse gato. Toda vez que esse gato ver a água, ou toda vez que ele vir uma bacia, igual aquela que ele tomou, a escaldada, ele vai ficar esperto, receoso, apreensivo, vai liberar cortisona no seu corpo, no seu sangue, com medo do pior que possa acontecer com ele. E assim, o gato se paralisa toda vez que ele entra em contato com uma situação como essa, de alguém com uma vasilha de água na mão. Assim somos nós. Você teve vários traumas, vários bloqueios emocionais, comportamentais ao longo da sua vida, ao longo da sua criação. Talvez na sua primeira fase de vida, na barriga da sua mãe, talvez na segunda fase de vida, quando você ainda era criança, talvez na terceira fase de vida, quando você começa pré-adolescência e adolescência, talvez na quarta fase de vida, quando você inicia a sua vida adulta.
talvez na sua quinta fase de vida, na sua consolidação da fase adulta. Você percebe? Então assim vão se passando as etapas da vida e a gente vai acumulando traumas, acumulando aprendizados, acumulando influências externas que moldam o nosso comportamento perante a exposição a esses impactos. Existem duas formas de a gente montar, de a gente criar um grande trauma, de a gente criar um grande bloqueio. Duas formas. A primeira forma é através de um alto impacto emocional, que é quando você simplesmente toma um grande choque, uma grande bronca, uma grande surra. Uma única vez seu pai veio e te bateu, mas ele bateu com muita força, de uma forma tremenda, que você tomou um grande susto por algo que você fez. Foi suficiente, ele nunca mais te bateu, mas ele bateu uma única vez. Aquilo pode ter gerado um grande trauma, um grande bloqueio para você com relação àquilo que você fez para ele. Então talvez você tenha mexido nas ferramentas dele, talvez você tenha mexido na tomada, talvez você tenha mexido no computador, na televisão, ou algo assim. Então ali você teve um grande bloqueio de que você não deve mexer nas coisas dos outros. Você não deve mexer nas coisas do papai. Você não deve tocar no que não é seu. Você não deve experimentar o mundo. As manifestações de como você teve esse grande impacto emocional, eles se manifestam de diversas formas. Então, às vezes, a forma com que o seu pai trata a sua mãe pode gerar um impacto, um grande impacto emocional na sua vida, a ponto de dificultar o seu relacionamento com o seu cônjuge, com o seu parceiro. Inclusive, até mesmo em opção sexual. Eu conheci ao longo da minha vida, trabalhei com pessoas que, quando eu comecei a explicar sobre isso, pessoas entenderam por que é que tinham ido para o caminho do homossexualismo. Você entendeu? Então, a escolha e quem você escolhe, o tipo de parceiro, tudo depende desse grande impacto emocional. É uma das formas. A segunda grande forma de você criar seus bloqueios, as suas travas, é quando você tem uma repetição muito grande. Ou seja, se você todos os dias seu pai fala assim, não mexe lá, não mexe lá, não mexe no que não é seu, não mexe no que não é seu, não mexe no que não é seu, não mexe nas coisas do papai, não mexe nas coisas do papai. Você chega uma hora que você começa, putz, cara, não aguento mais, e você associa aquilo. Aquilo pode criar esse mesmo bloqueio de que você não deve mexer nas coisas que não é sua, de que você não deve tentar mexer nas coisas em nada novo, de que você não deve tentar se expor, você não deve tentar se expor a coisas novas, você não deve tentar se expor a tecnologia. Tudo isso são bloqueios que podem ter essas duas formas de aparecer no seu cérebro. Então, quando o pessoal fala assim, vamos desbloquear, vamos destravar. O destrave, o desbloqueio, nada mais é do que você entender qual é a sua grande crença, qual é o seu grande trauma, o seu grande bloqueio, entender quando foi que isso aconteceu em você. Eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo ganhar dinheiro. Beleza, então vamos pensar todas as suas relações durante a sua vida inteira. Qual foi a sua relação sobre dinheiro? Como era a forma com que seu pai lidava com dinheiro? Como era a forma que a sua mãe lidava com dinheiro? Como era a forma com que seu professor lidava com dinheiro? Com que seus irmãos lidavam com dinheiro? Todas as pessoas que te influenciaram na vida, como elas lidavam com dinheiro. A partir disso, você consegue montar um mapa de como você concebeu o conhecimento sobre dinheiro. E aí você começa a entender, puxa, eu nunca conheci ninguém rico. Nossa, as frases que eu mais ouvia sobre dinheiro eram ruins, eram de que dinheiro é ruim, de que dinheiro é maldade, de que quem tem dinheiro não vai para o reino dos céus, de que dinheiro não nasce em árvore, coisas assim. Toda vez que eu tentava sonhar grande, toda vez que eu tentava querer alguma coisa cara, meu pai me cortava, meu pai me podava, falava que não era para mim, que não era pra gente, não sei o quê. Então, aquilo gerou seu bloqueio. Então você tem que entender que bloqueios são traumas vividos, são aprendizados que você teve na sua vida ao longo dos anos que te dão um sentido de que aquilo é a verdade. Quando a gente fala desbloqueei, quer dizer que você entendeu que, putz, aquilo não era verdade, aquilo é uma mentira que contaram para mim, aquilo é uma mentira que eu aprendi, aquilo é uma mentira que eu fui influenciado a acreditar. E a partir dali, você consegue se expor ao novo. Não sei se você já aconteceu com você, mas um dos exemplos de desbloqueio mais simples que acontece é quando a gente fala assim,
falar sobre alimento. Se toda a sua vida, sua mãe, seu pai fica falando banana é ruim, 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 talvez você nem experimente a banana. Talvez você nunca soube o gosto da banana. Mas para você vai ser ruim, porque falaram muitas vezes para você. Repetição. Virou um alto impacto emocional virou um bloqueio por conta da repetição excessiva na sua cabeça. Você nem tem gosto, você nem quer saber, você nunca sentiu interesse em experimentar a banana, porque falaram para você que é ruim. Até que um dia você decide desbloquear, você assiste essa live e você pensa uma coisa, eu vou experimentar a banana. Você compra a banana, morde a banana, experimenta e fala, putz, cara, é gostoso. Mas eu não deveria gostar disso, porque é errado gostar de banana, porque meu pai e minha mãe me ensinaram que banana é ruim. Por que eu estou gostando da banana? Você entende? Então, bloqueio nada mais é isso que acontece em todas as áreas da sua vida. Para você se desbloquear, você simplesmente precisa encontrar a base, a raiz. Como é que isso surgiu? Como é que esse pensamento surgiu na sua cabeça? E existem diversas formas de bloqueio, e não existem um único bloqueio. Existem vários tipos de bloqueio. Bloqueio comportamental, bloqueio financeiro, bloqueio emocional, bloqueio de relacionamento, bloqueio... cara, uma infinidade de bloqueios. Eu, ao longo dos estudos, da descoberta, do aprimoramento, consegui fazendo diversos desbloqueios. Vários e vários e vários desbloqueios. E ainda tenho bloqueios. E continuo trabalhando para isso, para conseguir quebrar cada um deles. E é sensacional quando você descobre e entende e tal. Então você tem que ver quais são os principais problemas que você enfrenta, as maiores dificuldades que você vive, para que você comece por eles. Comece a trabalhar esses bloqueios. É fácil? Não, não é fácil. Talvez você vai demorar algumas semanas para você desfazer esses bloqueios. E por isso eu te faço o convite. Se você quiser participar comigo, todas as terças e quintas, às 7 horas da manhã, eu faço lives lá no meu Instagram, @dr.arturferreira, onde eu explico um pouco mais sobre o meu método de treinamento, que são os 12 pilares do equilíbrio, tá? Então lá eu explico como você desbloqueia cada um desses pilares, cada um dessas 12 áreas da sua vida, para que você realmente tenha uma vida equilibrada, uma vida plena, uma vida de propósito, tá bom? Então participa comigo lá, me segue e com certeza eu vou poder te ajudar a ir se desbloqueando cada vez mais, tá bom? Pessoal, aqui embaixo tem o link para vocês conhecerem algum dos meus cursos e treinamentos, apoiando o meu trabalho, que se vocês tiverem interesse, claro, dá joinha e compartilha com seus amigos. Um grande abraço.